Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. A gente tem refletido em muitos aspectos relacionados à vida conjugal. E uma coisa interessante, né, que surge também, uma reflexão que a gente precisa fazer, é em relação ao desgaste, né, que os filhos podem trazer para a vida conjugal. Você sabia que, em alguns casos, os filhos acabam sendo motivo de desgaste para a vida conjugal? E quase em todas as fases. Os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus, mas os casais que não souberem administrar essa questão podem acabar se deixando prejudicar na vida conjugal, não é? Os filhos não são maldição, são bênçãos, e eu sou testemunha viva disso. Pode dizer para você, sem sombra de dúvida, que os filhos são bênçãos de Deus. É uma bênção ser pai. Amo os meus filhos. E eu vou dizer para você uma coisa, os meus filhos não atrapalham a minha vida conjugal. Os meus filhos não me impedem de ser feliz na vida conjugal juntamente com a minha esposa. Ah, pastor, porque filho atrapalha? Ah, porque filho prejudica? Depende muito de como as pessoas lidam com os filhos e o lugar que elas dão para o filho, né, no seu casamento, no seu relacionamento. Né? Tem gente que coloca os filhos como se fossem mais importantes, né, que qualquer outra coisa. Coloca os filhos ali num pedestal e vive em função dos filhos e acaba prejudicando o seu casamento, acaba prejudicando a sua vida conjugal. Só que não precisa ser assim, né? Os filhos não precisam ser aí o vilão de uma separação, o vilão, não é, da perca da qualidade na vida conjugal. Tem casais que reclamam, ah, pastor, porque depois que os filhos nasceram, nem mesmo a gente tem mais aquela facilidade para ter uma relação sexual. Não necessariamente. Ora, as crianças não têm o quarto dela, as crianças não têm a sala, não têm um espaço onde elas possam estar. Hoje tem tanta coisa de qualidade que você pode colocar à disposição de uma criança, tem tantos desenhos bíblicos, inclusive, e outras coisas que você pode ali, né, colocar para uma criança assistir, para que você possa dar uma atenção para o seu marido, para sua esposa. Então os filhos não precisam ser uma pedra de tropeço para a felicidade de casal nenhum. Os meus filhos não me impedem, não é, de ter uma vida sexual ativa com a minha esposa. Os filhos não atrapalham, e olha que eu tenho filhos pequenos, né? Tenho filhos na idade o Rael tem 3 anos, né? A Ágata vai fazer 6 agora, em setembro, dia 28 de setembro ela faz 6 anos. Tem a Lara, que tem 8, é a mais velha, mas não atrapalham, não impedem a nossa felicidade conjugal. A gente coloca eles no cantinho deles, né, direitinho, a gente tem hora para colocar para dormir, porque isso tudo contribui. O problema é que tem muitos casais, tem muitos pais, não é, que não sabem organizar, não disciplinam os filhos, não é? Aí o filho dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer, e claro, essa falta de disciplina é que vai atrapalhar a vida conjugal de alguns casais nessa primeira fase da vida, né, quando eles são crianças. Quando vem a questão da adolescência, aí já se entra num outro patamar, né? Eu não tenho aí muito, não vivi ainda essa experiência, né, dos filhos na adolescência, mas conheço casais que têm filhos adolescentes. Claro, há um desgaste, né, porque os adolescentes, eles trazem um pouquinho mais de preocupação, né, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Mas ainda assim, os pais que têm sabedoria, os pais que seguem uma disciplina, que seguem uma regra, né, que coloca ali um limite, esses pais não vão permitir que os filhos adolescentes prejudiquem o seu relacionamento, a sua vida conjugal. Não precisa acontecer isso, né? Ah, pastor, porque tem 14 anos, porque tem 15, e por causa deles, eu e meu marido, a gente está sempre brigando, a gente está sempre discutindo por causa do filho, porque minha filha quer fazer uma coisa, eu digo para não fazer, mas ele vai lá e diz para minha filha fazer. Às vezes rola, né, essa discordância entre o casal que é bom evitar, às vezes acontece,
né? A mulher fala uma coisa, o marido vai e faz outra. A mulher diz não, o marido diz sim, né, minha esposa? Tá me ouvindo aí? De vez em quando acontece até com a gente lá em casa, né? Esses dias a minha esposa falou que não queria dar o suco, eu falei, não, deixa as crianças beber. Acontece, são falhas que a gente comete. E isso pode, né, trazer aí um desconforto, mas cabe ao marido ter a sabedoria e entender que não deve ser assim. Né? Está errado, não pode agir dessa forma. Se a sua esposa falou uma coisa para o seu filho, você vai ter que fazer o que a tua esposa disse. Se a esposa disse se o marido falou uma coisa para o filho, a esposa vai ter que ir na mesma direção. Infelizmente acaba havendo um desgaste na vida conjugal, porque a esposa faz uma coisa e o marido faz outra. E quando tem filhos adolescentes, isso vira um problema. Porque, infelizmente, não por maldade, eu quero crer que não por maldade, mas acaba que um filho pode acabar jogando o pai contra a mãe, o marido contra a esposa. E isso vai dar um problema para a vida conjugal. Isso vai trazer um desgaste para a vida sexual. Isso, com certeza, vai atrapalhar um pouco, não é? A convivência desse casal, mas não precisa ser dessa forma, não precisa ser desse jeito, não precisa ser dessa maneira, né? E aqui vai um conselho, vigia nisso, né? Ah, pastor, mas quando os filhos crescem, eles continuam dando dor de cabeça. Quando os filhos crescem, eles têm que seguir a vida deles. Infelizmente tem pai, tem mãe que quer continuar tratando o filho marmanjo, né? Filha já grande, como se fosse bebezinho, como se fosse bebezinha. Ei, você tá tendo dor de cabeça no teu casamento porque você acha que a tua filha de 25 anos ainda é uma bebezinha. Você tá tendo problema no teu casamento aí, sabe por quê? Porque você acha que o teu filho de 25 anos, de 23 anos, de 28 anos, ainda é um bebezinho. Isso vai trazer problema pro seu casamento. Já é um galalau, já é um homem capaz de tomar conta da própria vida. Mas você não entende isso. Eu já vi casais tendo dor de cabeça por causa de filho velho, por causa de filho barbado, por causa de filho que já tem idade para resolver seus próprios problemas sozinho, mas a mulher fica lá, ah não, mas é meu filho, mas vem cá, você tem um marido, depois que o teu filho cresce, ele vai viver a vida dele, fica você e teu marido, depois que a tua filha cresce, ela vai viver a vida dela, e fica você e teu marido, e há casos em que tem muito filho que vira as costas pro pai e pra mãe, aí fica o marido e a esposa. Então valoriza teu marido, não é? Saiba cuidar, analise, será que você está tratando os teus filhos da forma correta? Será que os teus filhos estão prejudicando o seu casamento? E eu digo, hein, se estão prejudicando, a culpa não é deles. A culpa não é deles. É o mau posicionamento que você está tendo em relação a eles, permitindo que eles tragam prejuízo para a sua vida conjugal. Então, seja na fase da infância, seja na fase da adolescência, seja na fase adulta, os filhos só vão prejudicar o casamento de quem não tiver sabedoria para lidar com eles, viu? De quem não souber colocá-los no devido lugar deles. Os filhos têm o lugar deles. E o lugar deles não é na tua cama. Ah, o meu filho dorme na minha cama. Aí, o lugar de filho não é dormir na cama com o pai e mãe, não. O filho tem que dormir na cama dele. Ah, mas meu filho, ele acorda de madrugada. Lá em casa a mesma coisa. O Rael, de madrugada, ele acorda e vai pra nossa cama. Né? É quando a gente fica com preguiça, a gente deixa ele dormir lá no nosso meio. Mas, meu amigo, muitas vezes eu acordo de madrugada, pego ele, jogo ele na cama dele de novo. Porque o lugar dele é na cama dele, não é na minha cama. Ele tem a cama dele. Mas tem mãe, tem pai, ah não, mas ele gosta de dormir porque tem... Não, você tem que educar teu filho, ensinar teu filho a dormir na cama dele. Não é, o lugar do teu filho não é no meio da sua cama. O lugar do seu filho não é dormir no meio entre você e seu marido. Isso atrapalha. Tem filho que está atrapalhando o filho de chegar na mãe. Tem filho que atrapalha o pai de chegar na esposa. Não é o marido de chegar na esposa, isso não pode acontecer. E se está acontecendo, tem que mudar isso, né? E cabe a você, marido, cabe a você, esposa, colocar os seus filhos no lugar que é deles. Um lugar que não atrapalhe a sua vida conjugal, um lugar que não atrapalhe o seu casamento, ok? Recebe essa dica aí. SOS Vida Conjugal.